Oi, pessoal, boa tarde, bom dia para os que não almoçaram. Já já a gente inicia mais uma live do SEV. Tô aguardando só um pouquinho para a gente confirmar aqui conexão, tudo direitinho. Pessoas queridas, tudo bem? Já viu Jeová, Daniele, oi pessoal. Muito bom ter vocês aqui para a gente trocar um pouquinho de experiências. Eu acho que esse é um momento onde a gente está construindo muito coletivamente novas experiências, é muita tentativa e erro. A gente também não tem tanto respaldo, né, de pesquisas, tudo sendo feito a toque de caixa. Acho que muita coisa será revista dentro de um panorama que a gente está conhecendo, né, à medida que a gente está vivendo, o que é bastante difícil. Rezinha, Paula, oh meu Deus, Daniel, quanta gente querida. Muito bom ter vocês aqui para poder compartilhar. Eu vou esperar meio-dia em ponto para a gente começar, tá bom? Me dá um ok se vocês me escutam bem, se tá tudo certo. Ju, meu super apoio, tá tudo certo, Ju? Eu tô com vocês aqui no telefone e tô no computador acompanhando com a Ju, porque às vezes à medida que a gente vai conversando eu posso perder alguma pergunta e a Juliana Benatti vai me dar um suporte. Então os meus desvios de olhares são para poder conversar um pouquinho com a Ju e a gente conseguir ter opinião sobre as coisas, né? Porque talvez as respostas não sejam possíveis, algumas, mas algumas reflexões com certeza. Nós tivemos 2 perguntas que foram enviadas ao longo aí da divulgação. Então, caso vocês queiram já encaminhar algumas perguntas, fiquem à vontade. Nós estamos compilando. Gi, querida, um beijo para o Matheus. Vai ser importante você aqui com a gente. Até eu já vou começar perguntando como você está fazendo com os pacientes da Associação Brasil Parkinson. Glau. Olha, a Gi já deu ok, ela vai dar uma palhinha pra gente, rapidinho. Gi, oi, Glau. Obrigada por estar aqui. Quanta gente, oba! Estamos quase. Kika. Joia, Gi, vou comentar. Flavinha, você também, como estão fazendo lá no Unicamp. Vai ser muito bom a gente trocar essa informação. Bom, então vamos começar, meio-dia em ponto. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui a convite do SEV para conversar sobre atualidades nas disfonias neurológicas. Claro que a gente deve fazer uma interface com as disfagias, porque elas estão bastante ligadas, né? Eu gostaria de começar fazendo uma divulgação, um anúncio. No dia 30 de maio, o SEV fará a sua 3ª edição da Voz do SEV, um evento muito interessante, o dia inteiro, das 8h30 às 18h, que tem sido exclusivamente desenhado para graduandos, para que eles possam ter acesso ao que é a especialidade de voz. Então, no dia 30 de maio, esse evento esse ano é totalmente online. Peço que vocês divulguem aos alunos que estão num momento bastante difícil, tentando conciliar a sua formação, né, de uma forma híbrida, à distância, um pouco presencial quando voltarmos modificado,
e tudo que pudermos fazer para que eles possam ter informações e manter a sua formação, acho que é muito importante. Então esse evento vem muito especial, é um pouco reformulado, nós estamos trabalhando ainda, essa semana vocês terão a divulgação, e esse primeiro do dia 30, ele é só para alunos, como no seu formato original, mas pode ser que a gente possa replicar também para outros colegas, tá bom? Então, nossa conversa hoje é sobre atualidades nas disfonias neurológicas. Luz, Anato, Gabi, alunos queridos, a Glaucia me deu um recado importante. Nós temos, por ser formato digital, online, nós temos vagas limitadas, então assim que a gente fizer a divulgação, estejam atentos e peçam que os alunos se inscrevam muito rapidamente, né? Porque as vagas serão poucas em comparação aos outros eventos, tá? Então, vamos começar a conversar. Nesses tempos de reclusão, né, nós temos aí a continuidade dos nossos pacientes, e quando nós estamos com pacientes com alterações de causas neurológicas, nós temos que pensar muito, né, na interrupção desse atendimento, que, a meu ver, ele não deve acontecer, né? Nós temos toda uma orientação e agora uma formação que está sendo proposta pela sociedade para que a gente faça um atendimento ético, responsável e com segurança à distância. Então eu recomendo que os profissionais façam essa formação. Nós temos um material disponível da ASHA, não sei se alguns de vocês acompanharam, eu acompanhei várias lives da ASHA e de outras organizações internacionais, da Atos, do Lee Silverman, para que a gente possa se atualizar enquanto a gente está vivendo isso tudo, né? Então, eu queria começar respondendo duas perguntas e vou também colocando um pouquinho da minha experiência, como eu tenho feito essa adaptação. Então, a Patrícia Nóbrega fez uma pergunta dizendo que foi cantora profissional por 20 anos e ela teve um diagnóstico de disfonia espasmódica, se ela tem esperança. Você tem muita esperança, Patrícia? Disfonia espasmódica é um quadro que tem possibilidade de manejo. O que a gente tem de tratamento hoje, que é o mais recomendado, é a aplicação de toxina botulínica. Você deve conversar com o seu otorrino, com o seu neurologista. Nós temos profissionais brasileiros altamente capacitados para fazer esse acompanhamento. Então, se você não tiver com um especialista, depois você entra em contato no privado pelo SEV, que a gente te faz algumas recomendações, inclusive em ambulatórios de hospitais universitários, nós temos esse acompanhamento excepcional, tá? Então, fique tranquila. Você vai ter um tratamento que ele é renovado temporariamente e você vai precisar de algumas adaptações, mas é possível que você tenha o controle aí, né, dos seus sintomas e possa fazer adaptações e ter atividades aí funcionais recuperadas, tá bom? Bom, teve também, né, uma questão da Ana Paula, que perguntou da disfonia pós-extubação no Covid-19 como alteração. A gente sabia que essa pergunta viria, né? Não dá para não falar das consequências do Covid. Ontem eu participei junto com a Renata e com a Lica de uma conversa muito boa com a Mariana Saconato, de um outro projeto nosso também. E as disfonias, elas são manifestações possíveis, né? Pós-extubação, sim. As extubações, elas são longas, nas intubações, perdão, são longas, nós temos acompanhado isso dos pacientes que intubam, e num primeiro momento nós acompanhamos que essas intubações, elas estavam sendo feitas em situações de emergência, né? O que traz aí a possibilidade de traumas na intubação, intubações que são feitas ali, nem sempre pelos profissionais mais preparados para isso, porque as equipes estão sendo recrutadas até para repor profissionais que estão ficando em licença pela alteração. Então, existe sim, né, um relato ainda de experiências, a gente não tem isso ainda descrito, apesar de já ter uma normativa para as avaliações com a nasofibroscopia nesses casos.
Existe o relato de alterações vocais, de voz rouco-soprosa predominantemente, e uma coisa muito interessante que talvez não haja uma relação com a idade, né? Porque nós temos visto, apesar de saber do grande risco dos idosos quando tem o Covid, nós temos muitos casos graves, sim, em jovens, né? Com e sem comorbidades. É uma doença que a gente está convivendo e aprendendo. O Daniel, que trabalha em hospital, Daniel Sampaio, que é aluno do CCEV atual, ele está dizendo que esse tempo longo de intubação e emergencial é o que pode trazer, né? Mas, de forma surpreendente, também temos pacientes que não estão evoluindo nem com disfagia e nem com disfonia, tá? E uma questão que eu coloquei para Mariana ontem, que eu acho que é importante para quem está em hospital, eu não estou beira-leito, né? O meu trabalho beira-leito com os alunos, ele está suspenso desde a semana anterior. Então, eu tenho feito o acompanhamento dos pacientes de consultório, né, e alguns ambulatoriais. Então, eu não estou nesta realidade, né, de beira-leito, mas tenho conversado e acompanhado as informações. E nós estamos agora com um procedimento que é a da intubação precoce. Isso já tem algumas semanas, né? No Emílio Ribas, que é um lugar de referência, isso começou na semana passada. Então, é provável que a gente tenha ali, a gente possa ver as alterações vocais que não estão relacionadas ao trauma da intubação menores, né? Mas a gente tem ainda a chance das alterações vocais por intubação prolongada, sim, porque elas estão num tempo médio longo, né? E isso deve trazer tanto impacto para a comunicação como impacto para a deglutição, tá? Então, importante, esse é um marcador importante para a gente buscar nesses pacientes e talvez que possa indicar aí alguma interferência, uma intervenção já ainda internados, né? Possivelmente, tá? E devem ser pacientes que podem seguir para consultório. Tem uma outra questão muito interessante que eu gostaria de comentar na live, que eu recebi, acho que no final da semana passada, de um grupo que eu acompanho, que é um grupo de cabeça e pescoço, o relato nos Estados Unidos de casos em jovens com AVC e que tiveram sintomas de Covid leves. Então, não são pacientes, oi Tatá, oi pessoal, que tá dando um oi. Então, nós temos ainda a possibilidade de vir a receber pacientes jovens, entre 30 e 40 anos, que fizeram manifestação mais leve, ou seja, esse tratamento não foi hospitalizado, e hoje a gente entende o Covid-19 como uma doença sistêmica, né? E uma doença sistêmica que tem se mostrado de curso longo no organismo, né? Então, quem manifesta um tempo longo de sintoma, a gente tem aí uma média de até 3 semanas ou mais de sintomas presentes, e isso pode mostrar sintomas ao longo desse período que não são sintomas iniciais, né? Claro que os nossos pacientes respiratórios, eles são os que têm o comprometimento respiratório, eles são os mais críticos, né? E aí, num primeiro momento, numa emergência das questões de deglutição, né, como consequência, e a gente deve trabalhar as questões vocais junto, mas ficar atento a esses pacientes jovens, porque as questões vasculares, elas têm sido relatadas numa menor proporção e elas podem trazer consequências aí a médio prazo. Então, relatos de pacientes com AVC jovens nos Estados Unidos, porque quem, né, começou, está em contato com a doença antes, tem vivenciado consequências da doença depois. Então, a gente pode ter esse perfil de paciente também, né? É algo para a gente pensar. Eu acho que a clínica vocal, ela vai receber bastante esses pacientes pós-internação, pós-sintoma, né? Mas os pacientes graves, eles vão estar com a gente muito antes, eles vão estar por conta da deglutição já no hospital, tá? Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. A Flavinha, que está fazendo doutorado no Unicamp, Flávia Costa, tem dito que está com pacientes neurológicos por conta do Covid, né, Flávia? Se você puder aqui comentar com a gente quais são as manifestações principais, se são motoras gerais, se elas acometem cabeça e pescoço, seria importante, porque aí são pacientes potenciais para a gente. Então, isso é importante para que a gente esteja esperando. Não podemos esquecer que as pessoas continuam tendo AVC, continuam tendo infarto, continuam, né, sendo diagnosticadas com doenças progressivas.
E aí acho que a gente tem 2 cenários importantes. O paciente novo, que é o paciente que chega com diagnóstico no meio da pandemia, como a gente vai abordar, né? Então, eu tenho feito uma abordagem, primeiro à distância. A gente teve um mini curso da sociedade semana passada excelente, né, com o professor Schau, acho que é isso mesmo, da USP, que é o papa da telemedicina, e ele deu pra gente o caminho da triagem diferenciada. Então, para os pacientes que apresentam queixa de comunicação, queixa vocal, eu acho que essa triagem diferenciada ela pode ser um norteador para a gente começar o atendimento, né? Os pacientes pós-AVC, os pacientes agudos, eles precisam de uma intervenção, talvez a gente não possa esperar um retorno presencial. E mesmo os pacientes que já estão manifestando queixa de quadros que são progressivos, eles precisam de alguma orientação nossa, né? Então, esse primeiro contato para entender um pouco, uma anamnese que eu possa tirar desta forma à distância eu tenho feito, né? E para alguns casos, talvez seja necessário que a gente faça algum atendimento presencial, né? Isso como a gente tem tido nos hospitais. Então, casos iniciais e principalmente casos que envolvem as questões de deglutição, a gente não consegue dar conta nessa triagem assistida de fazer um diagnóstico fonoaudiológico seguro, né? E esse talvez seja um atendimento de avaliação, uma observação, mas isso é importante que aconteça para que a gente consiga fazer as orientações depois à distância. Absolutamente paramentado, então eu tive um paciente que eu precisei vê-lo presencialmente, eu pude fazer 3 sessões presenciais. Na hora que eu me certifiquei que ele entendeu o que era para ser feito, eu tenho feito acompanhamento à distância, tá? Então eu chego, eu mudo o sapato, eu tenho avental descartável, eu me paramento na casa do paciente, faço o atendimento e depois me desparamento e vou embora, tá? Então isso é uma coisa que é importante a gente considerar. Os pacientes que já estavam em atendimento não merecem esse risco, né? A gente pode fazer o atendimento à distância. Então, na minha experiência, as primeiras semanas, esses pacientes preferiram um distanciamento, até porque a maior parte deles idosos, né? E não tão hábeis no uso da tecnologia, apesar de portadores de celulares, dispositivos móveis, usuários de computador, né? Enfim. Então, nas primeiras semanas, eu fiz uma abordagem ativa, vamos dizer assim, perguntei como estavam, perguntei dos sinais principais desses pacientes e recomendei a manutenção dos exercícios da última sessão. Isso numa conversa, né? E não numa sessão. E propus o atendimento à distância, né? E aí alguns deles, como passamos aí mais de mês, voltaram a procurar pedindo a sessão à distância. Dos pacientes que eu já tinha o atendimento e que cursavam com interferências em reabilitação vocal e de deglutição, eu pude retomar os exercícios tranquilamente à distância, né? Vou dizer para vocês que às vezes a minha dificuldade é mais com o cuidador que está estressado, que está sobrecarregado, do que com o próprio paciente. Então, eu faço um tempo de sessão, a minha sessão ela tem que durar mais tempo, né? Ela vai durar aproximadamente 1 hora. Eu faço tempo de sessão com o paciente, eu chamo sempre o cuidador, mesmo que ele esteja ao lado do paciente o tempo todo, eu reoriento, eu tenho reduzido os exercícios a pouquíssimos e basicamente o que ele já estava fazendo comigo, né? Espera um pouquinho que a Ju me mandou informação, desculpe. Ele já estava fazendo comigo e eu deixo para casa nesse momento menos estratégias. Quando eu preciso associar questões de deglutição, a prioridade por estratégias de compensação nesse momento, manobras, modificações, adaptações e eventualmente alguma estratégia terapêutica que eu já estava fazendo, né? Até testo estratégias novas e só deixo se ele estiver fazendo. Acho muito importante que a gente mantenha os atendimentos que estavam em curso. Nós estamos trabalhando com funções que precisam de repetição para se reorganizarem do ponto de vista motor e cognitivo. Então, é muito claro que a hora que esses pacientes, mesmo com a nossa orientação de que mantivessem as estratégias em casa, eles perdem a nossa
assistência, né, o nosso acompanhamento, todos os meus pacientes pioraram os sintomas. E em uma semana de intervenção à distância, eles retomaram o quadro próximo do que eu tinha com eles no final dos atendimentos, reduziram sintomas. Então, tinha aumentado o sintoma de engasgo, eu tive muito a percepção do isolamento, né? Então, esses pacientes, eles estão com menos atividade social, eles estão com menos interlocutores, e aí eles estão com menos uso da voz e da comunicação habitualmente. Então, o fato de ter um momento com a gente é um momento de usar por quase uma hora sua voz e de usar e de fazer os exercícios de comunicação. E eu tenho abordado para alguns casos familiares, né? Se eu tinha contato, eu tenho feito essa abordagem para que me ajudem quando o cuidador está com mais dificuldade ou para que estabeleçam outros momentos de situações de comunicação. Acho que essa é uma coisa muito importante. Se o paciente por algum motivo não puder fazer o exercício, que a gente estabeleça situações de comunicação, porque eles estão na mesma rotina, com poucos desafios, com os mesmos interlocutores, isso diminui muito o uso, o que pra gente é muito ruim, para a generalização do que a gente coloca, tá? Eu tô vendo que a gente tem vários comentários. Dani tá falando que a paramentação é o principal tópico, a gente tem tutoriais de paramentação. Digo para vocês, para que tenham muito critério para selecionar os casos que precisam, né? E talvez seja necessário apenas uma intervenção presencial, mas são casos mais graves e casos que cursam com alteração de deglutição. Os outros casos, provavelmente, a gente consiga avaliar por aqui. Até questões cognitivas a gente consegue aplicar à distância também, né? Dividir as sessões e a gente consegue também. Nós temos um comentário, né? Empoderamento vocal. Eu não sei quem é a pessoa que está nessa conta, que é uma conta de grupo, né? Que ela comentou de que também tem uma paciente com disfonia focal laríngea, que está pensando no tratamento com canabidiol. O que a gente tem de evidência hoje ainda é a questão da toxina, mais do que a própria intervenção fonoaudiológica. A gente consegue alguns ajustes em casos levíssimos, mas a gente não tem evidência ainda para o canabidiol, tá? Paula Toledo também comentou que as alterações da motilidade orofacial com alterações vocais têm sido um importante balizador terapêutico para a intervenção, imagino eu, né, Paula? Para que a gente determine a intervenção. E a gente tem uma participação internacional, Esteban Ceballos, né, que pergunta: que prognóstico nós podemos esperar no tratamento de um paciente com tremor essencial? Esteban, o tremor essencial, quando ele acomete a laringe, ele não tem a mesma resposta medicamentosa que a gente vê quando ele está manifesto em membros superiores, né? Quando acomete laringe, quando acomete pescoço, né? Controle cervical. Mas ele vai depender da intensidade do tremor, né? Normalmente eles são tremores de frequência e intensidade, não é só tremor de amplitude. Eles têm uma resposta temporária à medicação que é feita para membros superiores. Ele pode requerer mais dosagem do que a gente controla em membros superiores. Isso é uma coisa importante, porque os otorrinos que trabalham com isso, eles vão testando dosagem maior, mas a gente vê um efeito temporário, porque a gente trabalha bastante com efeitos colaterais dessa medicação. Então, a gente tem visto a associação de toxina botulínica, que neste caso, diferente da disfonia espasmódica, ele não age, não tem a mesma resposta, mas ele pode ajudar a controlar. E aí a fonoterapia, trabalhando com redução da duração da emissão, com uso de apoio, ela consegue trazer uma performance comunicativa melhor, tá? Também, se você precisar, você pode nos escrever no privado, a gente pode conversar sobre isso. A Patrícia Nóbrega, cantora, ela pergunta... já passou, é a mesma coisa, falou da disfonia. Perdão, Patrícia, veio a pergunta de novo. Eu acho que eu te respondi. Se você tiver alguma dúvida, depois a gente conversa. Juarez está perguntando como tem sido a adesão aos exercícios nos pacientes neurológicos. Então, Juarez, quem aceita retomar a distância tem sido
bem, eu tenho conseguido fazer, as pessoas se surpreendem, elas ficam um pouco hesitantes no começo, quando eu faço a proposta, mas normalmente no final da primeira sessão a gente consegue pactuar que a gente vai manter isso. Então eu tenho conseguido manter com quem topou, mas eu não tive uma adesão grande de quem eu tinha em atendimento em consultório ambulatório, né? Então eu ainda estou fazendo essa abordagem porque esse tempo se estendeu, né? Olivia tá vindo aqui, e aí a gente precisa manter esse contato, minimamente garantir que eles continuem os exercícios, mas sem a nossa assistência a gente não consegue garantir que estão fazendo da forma adequada, e eu tenho percebido perdas importantes pela falta do treino, né? E isso é uma coisa que tem me preocupado, e como a gente tem prolongado a quarentena, eu preciso retomar semanalmente essa minha abordagem para tentar trazê-los, tá? E para os pacientes que estavam em atendimento, a minha única opção é oferecer o atendimento à distância, certo? A Suelen está perguntando de pacientes com paralisia de prega vocal esquerda em abdução por neuropraxia, se eu acho que a fonoterapia pode ser benéfica, visto que essa prega vocal será reinervada sempre, né? A fonoterapia, ela reorganiza o curso da reinervação. Então, mesmo que a gente tenha certeza que há uma inervação residual, que aí a gente vai chamar de paresia, né? A gente dirige este retorno. Então, a fonoterapia está indicada porque você consegue evitar tratopatias de adaptação, que o paciente entre em ajustes compensatórios que não são adequados a o retorno da função. A gente pode ter compensações de constrição mediana, a gente pode ter até o extremo entrada aí de falsete, né, que é raro, mas que não é impossível, ou tensões de musculatura extrínseca que não necessariamente seriam desenvolvidas se a gente tiver indicando esse curso. Então, entre sim com fonoterapia, e fonoterapia à distância é bem viável, né? A Ali Noves está perguntando se eu tenho visto dificuldade dos pacientes em aprender exercícios à distância, né? Aline, nos exercícios vocais, os exercícios eles são feitos por espelhamento, né? Eu dou o modelo, eu tento não explicar tanto e mostrar mais. E à medida que o paciente traz a tentativa dele, eu tento dirigir para o que eu acho que ele fez errado. Então, se ele pôs muita atenção para vibrar a língua, né? Se ele tá fazendo num tom, num pitch que tá fora do pitch habitual. Então, eu acho que a gente consegue modelando à distância muito parecido como a gente consegue fazer na prática presencial. Tá? Como eu te disse, eu tenho evitado inventar coisas novas, eu tenho trabalhado muito com os princípios do que eu estava trabalhando antes em termos de objetivo, né? E às vezes a gente muda a estratégia, mas o meu objetivo eu estou mantendo fechamento glótico, extensão vocal, emissão mais intensa, articulação mais precisa, mas às vezes até o paciente pede, né? Tem pacientes que não ficam confortáveis, ainda mais nessa situação que a gente já tá no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Talvez a gente trazer uma coisa diferente na terapia possa ser algo que motive. Então, poucas variações, no máximo uma coisa nova. E com o modelo eu tenho conseguido. Agora, claro, pacientes que têm dificuldades cognitivas, né? São pacientes que são mais difíceis para aprender, inclusive no ambiente presencial. Então, facilitar o exercício, passo a passo, não dá tanta instrução longa verbal, e faça como eu faço, espera o meu modelo, e vai modelando, isso tem facilitado, tenho conseguido trabalhar com os exercícios com os pacientes, sim, tá? Que mais? Vamos ver, eu não tô nem... Nossa, são meio de 25, que dureza! Muitas pessoas queridas aqui... Muito bom. Eu pedi a generosidade aí da Gidia Féria comentar. Ela disse que tem feito grupos à distância na associação. Acho que a experiência em grupo pode ser muito interessante, até pela questão de
promover um contato social. Professora Mara tem me perguntado se eu tenho gravado exercícios em vídeo para os pacientes. Eu já fazia isso na prática presencial, né? Os pacientes têm pedido os exercícios, eles têm pedido os áudios. Então, quando eu sinto que o paciente não está seguro na execução, eu não tenho, não necessariamente eu tenho gravado as sessões e enviado, né? Mas tenho feito em ambientes seguros, que isso é uma coisa muito importante. Então, eu mando sim, eu mando o meu modelo muitas vezes, né? Essa é uma prática que eu já fazia, porque aí ele consegue pelo modelo acompanhar, Mara. Mas isso não foi uma solicitação especial da prática à distância. Eu já tinha essa solicitação na prática presencial neste perfil de pacientes. A Giovana está complementando que os pacientes com Parkinson ou distúrbios do movimento, com isolamento, estão mais sedentários. Não só eles, os idosos também. Então, fiquem atentos aos idosos que estão próximos a vocês. Eles estão muito menos ativos, né? E isso traz para a gente questões imunológicas e questões sistêmicas importantes se a gente ficar com isso a longo prazo. Tem piorado a ansiedade, saúde mental é uma questão geral, né? A gente tem que estar atento, e o grupo de apoio, né? A gente estar em grupos de apoio, grupos de colegas, grupos de família, tem feito muita diferença. Essa comunicação à distância, ela tem sido o único elo, né? E isso tem trazido alento, conforto, não em relação aos pacientes, mas pensando, né, nos alunos. Aqui tenho muitos professores, a gente tem feito um acompanhamento praticamente semanal, faço questão de entrar presencial, né, em tempo real, sincronicamente com os alunos, porque isso tem trazido conforto, a gente tem sentido as angústias e tem conseguido gerenciar. E nós mesmos, né, como profissionais de saúde, detentores de informações que nem toda a população consegue, às vezes, né, entender a dimensão, nós também temos que estar atentos e reconhecer os nossos limites. Não é todo dia que a gente está incrível, né, e a gente precisa pedir essa ajuda. É importante que a gente se ajude também, né? Tinha algum comentário que eu ia falar? Inclusive, e em relação aos pacientes, essa abordagem ativa que eu fiz, de ligar, eu primeiro tentei ligar os que eu não conseguia, eu encaminhei mensagem. Eu acho que ouvir a voz, né, nos ver, é algo que tem dado para eles um conforto muito importante. Então, eles ficaram surpresos e muito felizes da minha abordagem, de perguntar como estão, como é que tá, e não querer de cara, né, saber vai voltar, não vai voltar, enfim, né? E muito preocupados, porque eles se pautam muito nas nossas decisões. Você vai voltar? Quando você vai voltar? Como você vai voltar, né? Então, eu disse para eles que antes de 20 de maio eu não volto presencial. Então, até lá, a gente precisa se organizar. Essa é uma decisão que eu tomei, e porque também a gente precisa respeitar as recomendações que a gente tem do Conselho Federal e do governo estadual, né? A gente tem que se colocar e colocá-los em segurança. Eu atendo num prédio comercial, não adianta eu garantir a segurança no meu ambiente profissional e o paciente entra num elevador no meu prédio comercial, né? Então, eu preciso garantir todo o trajeto dele dentro do meu atendimento, fora não. Então, dentro do consultório, a gente já fez isso antes de entrar na quarentena. Aumentou as distâncias entre as consultas para ter tempo de higienizar o ambiente. A gente pediu para que eles cheguem exatamente no horário, para a gente não lotar a sala de espera. Então, a gente já tem muitas orientações que a gente passou a fazer antes da gente entrar em isolamento e que a gente deve manter nesse retorno também, porque a gente precisa que isso seja seguro para todos nós, né? Que mais? Mês dia 29! Ai, como a gente fala, né? É tão bom estar entre os amigos, Xênia, Paulinha, oh meu Deus, é muito bom, Débora tá falando que os idosos, a gente tem que ter essa assistência semanal, pelo menos uma conversa, um acolhimento, para não se sentir abandonado. Eu tenho feito encaminhamentos, mesmo que não seja da área de voz, de atividades cognitivas, que são atividades para idosos, que leiam em voz alta. Eu quero a resposta em voz alta, eu preciso que eles falem, preciso que eles movimentem essa laringe, que movimentem esses articuladores, né? A questão alimentar, ficar atento, às vezes em casa, na primeira semana todo mundo virou Masterchef, todo mundo enjoou de ser Masterchef, né? Vamos ser
honestos. Então, a gente tem que estar atento a isso, diversificar essa alimentação. A alimentação é o nosso remédio hoje, né? Além do sono, além da saúde mental. E se a gente for acometido e passar por isso, porque talvez isso aconteça com muitos de nós, que a gente esteja na melhor condição de saúde possível para enfrentar essa doença. Então, tem que se cuidar, né? E tem que cuidar de quem está com a gente. 12h31. A Lica pergunta, a última resposta, Lica, querida, parceirona, eles mandam também áudios ou vídeos para você controlar o programa terapêutico? Eu ainda não recebi, porque eu acho que até o tempo da outra sessão a gente consegue tirar dúvida na sessão, Lica, mas eu sei que isso é uma possibilidade, e se eu sou acionada num momento antes da próxima sessão, eu respondo prontamente, tá? Acho que isso é algo importante. Eu consigo fazer essa resposta. E a Maísa perguntando a questão dos atendimentos em relação à paramentação. Como pensar isso mais adiante? Maísa, a gente, como última resposta, a gente ainda está entendendo os limites do face shield e da máscara, né? Num primeiro momento, a informação que a gente teve é que a máscara cirúrgica ou de pano individual com o face shield é o mais seguro, mas a gente tem muito modelo oral para a gente dar, né? Só o face shield parece que não é seguro. A gente pode ter o aerossol de secreções de fala, mesmo com a distância da mesa, que dê 1 metro, 1,5 metro, a gente pode ter a entrada pela lateral do face shield. Então, a máscara que que mostra a boca é uma opção com o face shield, ela embaça. Então, nós estamos buscando soluções para que a gente possa fazer o atendimento quando a gente precisar dar modelo sem desparamentar, porque isso não é viável, né? Acho que essa é uma questão que a gente vai amadurecer para o retorno para o atendimento presencial. Com certeza a máscara é essencial, e aí a gente precisa só ver se a gente vai conseguir deixá-la na condição da gente também ter modelo. Então eu quero agradecer o convite do SEV, que é a minha instituição de origem e formação, que eu tenho muito orgulho de pertencer, e de acompanhar a formação de alunos e colegas muito queridos. Nós vamos nos encontrar, o SEV tem uma programação de cursos incríveis para que a gente possa continuar se atualizando, e nesse momento isso exige que a gente faça atualização constante. Então, Mara, muito obrigada pelo convite, equipe do SEV em peso aqui, dando o maior apoio. Alunos do CCEV atual, de CCEV antigos, muito obrigada pela presença, pelas colaborações, e continuamos nos vendo. Fiquem atentos à programação do SEV, e quem é professor, já divulgue a voz do SEV para os seus alunos. Um beijo grande, fiquem bem e nos vemos em breve.